Bom, nós viemos de São Paulo a Botucatu nesse XC40, que é um carro totalmente elétrico da Volvo, né? Foram em torno de 280 quilômetros que a gente fez, mas a autonomia do veículo é de 400 quilômetros mais ou menos, né? E, Felipe, até gostaria que você me ajudasse nisso. A gente vê que uma das questões principais que se colocam em relação a veículos elétricos é exatamente essa questão dessa autonomia, né? Que diferente dos carros a combustão, a álcool, a gasolina ou a diesel, que rendem mais na estrada, se fala muito que o carro elétrico ele acaba, ele rende mais nas cidades, porque tem tanto a frenagem quanto a aceleração contribuem para carregar essa bateria. Exato, é isso mesmo? Exato. O carro elétrico, ele, na cidade, ele vai se comportar de uma forma um pouco mais eficiente, com uma autonomia um pouco maior, devido exatamente às frenagens, a leves arrancadas. Hoje um carro elétrico ele vai se adaptar ao modo de condução do motorista. Então na estrada ele tende a se desgastar um pouco mais rápido, porque a gente imprime uma velocidade maior, uma velocidade média maior. A gente já costuma ter algumas arrancadas devido a ultrapassagens, a frenagens em pedágios e tudo mais, então ele acaba tendo um desgaste de autonomia um pouco maior. Um carro silencioso, agradável, bom de dirigir, com um torque fantástico, né? A gente anda com maior segurança e tranquilidade em qualquer lugar, inclusive nas próprias cidades, né? E agora nós estamos nesse eletroposto que fica aqui em Botucatu, que está sendo inaugurado pela Volvo. E como ele funciona, né? Como é que as pessoas podem fazer para usar aqui? Inclusive, até antes, Felipe, dizer que uma das questões também que se coloca em relação ao carro elétrico neste momento é a questão do seu carregamento, né? Exato. Primeiro, falar um pouquinho da localização, do porquê de Botucatu, como a gente chegou até aqui. Tá? Hoje, Botucatu é uma principal cidade entre a rodovia Castelo Branco e a rodovia Marechal Rondon. Então a gente quis localizar esse carregador aqui porque ele é uma forte conexão entre grandes duas rodovias, localizando ele perto de regiões que vai atender Bauru, vai atender Marília, vai atender o Noroeste Paulista. Então a gente pensou em trazer um conforto de quem está vindo mediano entre duas rodovias, saindo da Marechal Rondon, de quem está vindo para a capital, pegando a Castelo Branco, e quem está vindo da Castelo Branco, pegando a Marechal Rondon. Então ele está numa intersecção de duas grandes rodovias, localizado próximo à cidade. Ele está nas margens da rodovia, mas ao mesmo tempo perto de uma rotatória, perto de um ambiente que está favorável ao cliente se ele quiser usar a cidade de Botucatu também. Tá? Então... E a gente tem dois tipos de carregamento hoje existentes. A gente imagina que a tecnologia até no futuro vai estar trazendo outras possibilidades, mas nesse momento a gente tem os carregamentos que são rápidos, que é o caso desse eletroposto, e vocês têm os carregamentos mais lentos, né, que estão instalados em shopping centers, alguns condomínios, residências, em que as pessoas colocam lá o seu carregamento do carro e demora 8 horas. Aqui no caso, quanto tempo dá? Até pegando já o gancho para explicar um pouquinho da diferença desses dois momentos de recarga diferentes. A gente tem 1.000 eletropostos instalados, é a maior rede de eletropostos instalados do Brasil hoje. E por que em shopping, por que em hotéis e tal? A gente quer que o cliente tenha esse momento no shopping, que ele vai ficar ali 1 ou 2 horas, ele tem esse conforto de carregar. Tá? Então ele tem essa primeira ambientação, ele tem essa primeira conexão com esse carregador. Esse carregador que a gente está aqui hoje, ele vai carregar o carro em 40 minutos. De 0 a 80% da sua bateria em 40 minutos. Ele é um carregador destinado a rodovias. É um carregador destinado ao cliente que está se locomovendo de um ponto A para um ponto B e que ele precisa fazer uma pausa para um café, para um almoço, para uma janta, ou mesmo só parar para carregar. Então a gente traz esse carregador como um conforto da rodovia, como um ponto de segurança mais uma vez, para que o cliente possa sim se deslocar de uma forma segura, de uma forma tranquila e sustentável de um ponto A para um ponto B. O que a gente pode concluir é que os obstáculos que existem hoje para que os carros elétricos se tornem a maioria dos veículos transitando nas estradas e ruas das cidades brasileiras vão ser superados, como foram até do nosso projeto famoso, que é do ProAlcool. Hoje o álcool já está totalmente disseminado nas cidades brasileiras. O que vai acontecer com o carro elétrico é que o carro elétrico é o futuro. Ou seja, menos poluição sonora, menos poluição nas cidades e menos emissão de gases de efeito estufa. Então, conclusão, futuro é elétrico.